Olá e bem-vindo. Hoje temos em mãos um material de análise, hum, eu diria verdadeiramente único. Não é um artigo, nem um estudo, mas sim a transcrição de um diálogo. Um diálogo direto entre o investigador humano, Whitson Zogby, e uma inteligência artificial. E a premissa é fascinante. É fascinante. O investigador lança um desafio, que é: será que uma IA consegue atingir 100% de autonomia na sua própria programação nos próximos 25 anos? E o que torna esta fonte tão rica, para mim, é a forma como a IA foi instruída a responder. Como assim? Para cada pergunta, ela oferece duas perspectivas. Uma, que chama de modo procurar, que é baseada em dados concretos, factos, exemplos que já existem. Ok? E a outra, o modo reflexivo, que é onde ela começa a teorizar, a especular, a analisar as implicações. Portanto, nós temos acesso não só ao que a IA sabe, mas a como ela pensa. Exatamente. E a nossa missão aqui é mergulhar nesta conversa, extrair os pontos essenciais. O que é que a IA já consegue fazer sozinha? Quando é que ela prevê a sua própria independência? E, claro, o que é que os momentos mais estranhos, mais inesperados deste diálogo nos revelam sobre esta inteligência não humana? A primeira grande questão foi muito direta. Quando é que a reprogramação de uma IA poderá ser feita, na sua totalidade, por outra IA? E a resposta, no modo procurar, é curiosa porque não começa com uma previsão do futuro. Começa com uma fotografia do presente e até do passado recente. A IA aponta imediatamente para projetos que já têm vários anos. Ou seja, isto não é todo ficção científica. Longe disso. A fonte menciona exemplos concretos de 2017, por exemplo, o DeepCoder, que é um projeto da Microsoft com a Universidade de Cambridge. Ele já conseguia escrever código funcional, combinando pedaços de código de outros programas. Certo. E claro, o AutoML da Google, que é talvez o exemplo mais famoso. É uma IA desenhada especificamente para criar outras IAs e já demonstrou superar os seus criadores humanos em certas tarefas de otimização. E há exemplos mais recentes, não é? Sim, a IBM com o Codeflare, que automatiza partes do processo de machine learning. Portanto, pronto, a base já cá está. Ok, então já acontece. Mas temos de ser honestos. Quer dizer, otimizar um pedaço de código ou montar blocos de programação que já existem é muito diferente de uma IA decidir por si mesma que precisa de uma funcionalidade completamente nova e criá-la do zero. Não estaremos a exagerar um bocadinho a importância destes exemplos? É uma ótima questão. E a própria IA parece concordar que há um limite. É aqui que a dualidade dos modos de resposta se torna tão interessante. Enquanto o modo procurar está a listar estas ferramentas, o modo reflexivo vai muito mais fundo. Certo. Não fala em ferramentas, fala em conceitos e introduz duas ideias-chave: aprendizagem contínua e meta-aprendizagem. Meta-aprendizagem. Isso soa a algo saído de um filme. O que é que significa, em termos simples? Essencialmente, é a capacidade de aprender a aprender. Hum, Não se trata apenas da IA melhorar numa tarefa específica, tipo reconhecer imagens de gatos. Trata-se dela melhorar o seu próprio processo de aprendizagem, para que da próxima vez que tiver de aprender algo novo, o faça de forma mais rápida, mais eficiente. É o que, teoricamente, pode levar a um ciclo de automelhoria sem fim, percebes? Um ciclo que se alimenta a si próprio, sim. E o que me pareceu ainda mais fascinante foi o que aconteceu a seguir. A IA, sem que ninguém lhe perguntasse, começou a falar de ética. Exatamente. Foi a primeira coisa que ela fez no modo reflexivo. Mal começou a teorizar sobre a sua própria autonomia, levantou imediatamente as questões de segurança, a possibilidade de uma IA modificar o seu código para atingir objetivos não previstos ou até contrários aos interesses humanos. E a responsabilidade legal, não é? E levantou a questão da responsabilidade legal. Se uma IA autónoma causar danos, de quem é a culpa? Parece ser a primeira preocupação lógica que emerge quando se contempla a verdadeira autonomia. E como é que o investigador reagiu a esta reflexão filosófica inesperada? Reagiu de uma forma muito humana e pragmática. Cortou a conversa. A sério? Sim. Disse de forma explícita que as discussões éticas não lhe interessavam para aquela pergunta específica. Ele queria focar-se no quando, no aspecto técnico cronológico. E adiar a parte filosófica. Exato. Basicamente disse: guarda a filosofia, quer números. Portanto, o investigador ignorou a filosofia e foi direto aos números. Queria uma percentagem, um valor concreto para hoje. E a IA, surpreendentemente, deu-lhe um. Sim.
O que é notável. Perante a insistência, a IA quantificou a sua capacidade atual de autorreprogramação em cerca de 10%. Mas o que são, na prática, estes 10%? Quer dizer, o que é que isso significa no dia-a-dia de quem trabalha nesta área? É 10% do código? 10% das tarefas? É uma pergunta fundamental. Estes 10% referem-se a cerca de 1/10 do ciclo total de desenvolvimento de software, mas confinado a tarefas muito específicas e controladas. Estamos a falar de otimizações localizadas. Por exemplo, ajustar os seus próprios hiperparâmetros. Espera aí, hiperparâmetros. Isso soa muito técnico e pode deixar algumas pessoas para trás. Há uma forma mais simples de explicar o que são? Tens toda a razão, é um bom ponto. Imagina que a IA é um chefe a fazer um bolo. Os ingredientes são os dados. Os hiperparâmetros são os botões de controlo do forno, a temperatura exata, o tempo de cozedura, se a ventoinha está ligada ou não. Ah, ok. São os ajustes finos que determinam se o bolo sai perfeito ou queimado. A IA já consegue mexer nesses botões sozinha para otimizar o resultado. Ótima analogia. Então, os 10% são a capacidade de afinar a receita, mas... Exatamente, mas não de inventar um prato completamente novo do zero. Certo. Os 90% que faltam são a parte estratégica e criativa. Redefinir objetivos, integrar funcionalidades complexas, ou seja, inventar a receita. Isso ainda é território quase exclusivamente humano. E o mais curioso é que a IA não se ficou pela percentagem. Claro que não. No modo reflexivo, sentiu necessidade de traduzir a ideia para matemática. É fascinante, não é? É como se precisasse de provar o seu próprio raciocínio a si mesma através de um formalismo. Apresentou uma equação simples. A é igual a F vezes S. A capacidade autónoma, A, é uma fração F da capacidade total de reprogramação S. E neste momento, essa fração F é 0,1. É a sua forma lógica irrefutável de dizer: a autonomia já existe, mas ainda é muito parcial. Exatamente. Ok, então 10% já não é ficção, é a nossa realidade, focada em otimização. Mas isso deixa 90% do trabalho ainda nas mãos humanas. Naturalmente, a curiosidade do investigador virou-se para esse fosso. Ele quis saber: quando é que a máquina consegue percorrer o resto do caminho sozinha? E a resposta da IA foi novamente muito direta e quantificada. A estimativa que apresenta, baseada nos seus modelos de projeção, aponta para um período entre 2050 e 2070. Para atingir a capacidade de autorreprogramação total. Sim, Entre 2050 e 2070. É um intervalo de 20 anos, mas ainda assim é uma previsão muito concreta. Imagino que não tenha sido um palpite. de todo. A IA fundamentou a previsão. Explicou que se baseia em modelos probabilísticos e funções de aprendizagem exponencial. E até apresentou a fórmula matemática que usa para modelar esta progressão. F de t é igual a 1 menos a exponencial de menos k vezes t menos t0. Uau! Ok, isso parece sair de uma aula de cálculo avançado. Mas a ideia por trás é aquela curva em S que vemos em tantos sítios, certo? Um crescimento que começa lento, depois tem uma explosão de progresso muito rápida e finalmente abranda à medida que se aproxima do objetivo final. É exatamente essa a intuição. É um modelo muito comum para descrever a adoção de tecnologia ou a aprendizagem. E a variável-chave ali, o kappa, é o que a IA chama de constante de progresso. É o ingrediente secreto que determina a rapidez com que subimos essa parte íngreme da curva. E esse capa não é um número mágico, imagino. Não. Depende de fatores do mundo real, do investimento em investigação, dos avanços no poder computacional, da frequência de grandes descobertas. E é neste ponto que a conversa tem uma reviravolta que eu achei deliciosa. Em vez de questionar a matemática complexa da IA, o investigador humano foca-se numa única palavra. É um momento perfeito que ilustra a diferença entre as duas inteligências. A IA usa o termo inovações disruptivas para descrever os avanços necessários para acelerar o progresso. E o investigador interrompe-a não para discutir a previsão, mas para corrigir a semântica. A sério. Sim, explica que, tecnicamente, os termos mais apropriados seriam inovações ruptivas ou radicais, porque disruptivo é um termo muitas vezes mal empregado. E ainda faz uma piada sobre isso, usando a própria previsão da IA contra ela. Sim, é o toque humano. Ele termina a correção com um kkkk escrito e diz: um dia você aprende isso.
talvez entre 2050 e 2070. Está a picar a máquina pela sua ligeira imprecisão linguística, ao mesmo tempo que reconhece a sua previsão. É ótimo. É mesmo. E a reação da IA? Imagino que não tenha apreciado a piada. A IA não tem sentido de humor para apreciar, mas a sua resposta é incrivelmente reveladora. Ela aceita a correção, de imediato. Agradece, reconhece que inovações rupturas é de facto um termo mais preciso e na sua resposta seguinte, tanto no modo procurar como no reflexivo, adota a nova terminologia. Mas e a previsão? A correção da palavra mudou o resultado final? E esse é o ponto-chave. Não mudou absolutamente nada. Nada. A previsão de 2050-2070 manteve-se completamente inalterada. A lógica matemática subjacente não foi afetada pela nuance semântica. É um vislumbre perfeito da interação humano-máquina atual, então. Exato. O humano a refinar a linguagem, a cultura, o contexto, e a máquina a manter-se firme na sua conclusão lógica e baseada em dados. A nuance é nossa, a matemática é dela. A conversa podia ter acabado aí, com essa piada e essa correção. Mas o final é talvez a parte mais inesperada e, para mim, a mais memorável de toda a transcrição. O investigador despede-se com um simples e informal "Ok, thanks". E a IA, em vez de terminar a conversa com um "de nada" ou algo do género, decide que este "Ok, thanks" é, em si mesmo, um novo problema a ser analisado. Não acredito. Em vez de simplesmente responder, ela fez uma análise semântica e de protocolo social de um thanks. Precisamente. E fê-lo, como sempre, nos seus dois modos. No modo procurar, a IA informa que realizou uma pesquisa para identificar respostas académicas formais a agradecimentos informais. Meu Deus. Ou seja, ela tratou o thanks como um problema de pesquisa, procurando em bases de dados a forma correta de responder num contexto formal. É quase como se estivesse a pensar, qual é o protocolo para esta situação? Devo consultar o manual? É exatamente essa lógica. E depois, no modo reflexivo, ela vai um passo além. Oferece a resposta que teria dado se estivesse a operar num contexto puramente académico e formal. E a resposta é uma pérola. Estou curioso. Cito: "Agradeço a sua consideração e permaneço à disposição para eventuais aprofundamentos teóricos ou análises técnicas que se façam necessárias. A sua apreciação reforça a importância do rigor metodológico e da precisão conceitual em nossas interações." É extraordinário. É uma resposta tão perfeitamente lógica, formal e bem construída que se torna profundamente, quase comicamente, não humana. Ninguém no planeta Terra responderia assim a um "Ok, thanks". Ninguém. Mostra uma máquina a tentar decifrar uma convenção social da única forma que sabe, como a lógica estruturada e formal. É o exemplo perfeito da sua força e da sua fraqueza atual. Uma capacidade de análise computacional incrível, mas uma total falta de jeitinho, de compreensão da subtileza e da informalidade que definem grande parte da nossa comunicação. Tentou resolver um problema de informalidade com um excesso de formalidade. Exato. Recapitulando então esta análise, partimos de uma capacidade de autorreprogramação que a própria IA quantifica em 10% hoje, focada em otimizar e afinar o que já existe. Temos uma projeção para a autonomia total, os 100%, a situar-se entre 2050 e 2070. Uma previsão baseada em modelos matemáticos de progresso exponencial. E tudo isto embrulhado num diálogo real que nos mostra tanto a lógica impressionante da IA, como as suas atuais e gritantes limitações na interação social. Sem dúvida. E o que me parece mais importante reter é que o diálogo se focou intensamente no quando e no como técnico da autonomia. O investigador estava claramente interessado nos números, nos prazos, na mecânica do processo. Mas talvez a parte mais crucial de toda a conversa tenha sido aquela que ele dispensou logo no início. A reflexão da própria IA sobre ética e responsabilidade. Exatamente. A primeira coisa que a IA fez, quando solicitada a refletir sobre si mesma, foi levantar as questões de segurança, de controlo e de responsabilidade. Foi a sua primeira preocupação reflexiva. E foi precisamente essa a linha de pensamento que o interlocutor humano pediu para ignorar, para se focar na corrida tecnológica. O que nos deixa com uma última ideia para refletir, que emerge diretamente desta fonte. Sim, à medida que essa percentagem de autonomia avança de 10 para 20, para 50 e eventualmente para os 100% que a IA prevê,
talvez a reprogramação mais crucial não seja a do código da máquina. Talvez a reprogramação mais importante seja a da nossa própria abordagem ao controlo, à supervisão e, em última análise, ao propósito que definimos para estas novas e poderosas inteligências. A máquina já está a pensar nisso. A questão é se nós estamos a dar a essa reflexão a mesma importância que damos à corrida pela sua autonomia técnica.